Bem-vindos a este vídeo especial, onde desvendaremos os segredos por trás do conflito Israel-Palestina. Uma narrativa que vai além das manchetes e mergulha profundamente na história, nas paixões e na esperança de duas culturas intrinsecamente ligadas por uma terra disputada. Prepare-se para um episódio fascinante pelo coração de um dos conflitos mais intrigantes e complexos da história moderna. Nossa história começa no início dos anos 1900, quando a região que agora chamamos de Israel-Palestina estava sob domínio otomano. Era uma terra religiosamente diversa, habitada por muçulmanos, cristãos e um pequeno número de judeus, que viviam em relativa harmonia. Mas com o passar dos anos, dois desenvolvimentos cruciais surgiram. Primeiro, começou a surgir um senso de identidade nacional palestina entre a população árabe local. Segundo, na Europa, o movimento sionista ganhou força, afirmando que o judaísmo não era apenas uma religião, mas uma nacionalidade merecedora de sua própria nação. Após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos assumiram o controle da região, conhecida como Mandato Britânico da Palestina. Inicialmente, eles permitiram a imigração judaica, o que intensificou as tensões entre imigrantes judeus e árabes locais. Na década de 1930, essa tensão se intensificou, levando os britânicos a restringir a imigração judaica. Milícias judaicas se formaram, combatendo tanto os árabes quanto o domínio britânico. Em seguida, o Holocausto na Europa intensificou o desejo de uma pátria judaica. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina britânica em estados judeus e árabes separados, com Jerusalém como zona internacional. Os judeus aceitaram o plano, declarando independência como Israel. No entanto, os estados árabes entenderam como colonialismo e declararam guerra. Israel venceu a guerra, expandindo seu território além das fronteiras do plano da ONU, resultando no deslocamento de muitos palestinos. Israel controlava a maior parte da terra, exceto Gaza e a Cisjordânia. Em 1967, outra guerra eclodiu, resultando na ocupação israelense das colinas de Golã, da Cisjordânia, de Gaza e da Península do Sinai. Israel agora era responsável por governar os palestinos. Com o tempo, os estados árabes fizeram as pazes com Israel, mas o conflito israelense-palestino persistiu. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, surgiu buscando o Estado palestino. A violência como a Intifada marcou este período. Os assentamentos israelenses estabelecidos em territórios ocupados tornaram-se uma questão chave. Esses colonos, frequentemente apoiados pelo governo, deslocaram os palestinos e prejudicaram as perspectivas de um Estado palestino independente. No final dos anos 80, a frustração palestina eclodiu na primeira intifada. A violência se intensificou, com baixas em ambos os lados. Em Gaza, surgiu o Hamas, um grupo extremista. Os Acordos de Oslo, na década de 90, tinham como objetivo alcançar a paz e criar a Autoridade Palestina. No entanto, extremistas de ambos os lados usaram a violência para sabotar o processo, levando ao assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. As negociações se arrastaram e a segunda intifada eclodiu, causando muito derramamento de sangue. Os israelenses se tornaram céticos e os palestinos se sentiram encurralados sobre uma ocupação em constante crescimento. O conflito da segunda intifada só se encerrou em 2004, com a morte do líder do grupo Hamas. O grupo Hamas é a maior organização islâmica nos territórios palestinos da atualidade,
e é considerado um grupo terrorista por diversos países do mundo. Isso levou a restrições financeiras e diplomáticas sobre o grupo. O Hamas faz parte de uma aliança regional que inclui o Irã, a Síria e o grupo islâmico xiita Hezbollah, no Líbano, que se opõe amplamente à política dos Estados Unidos no Médio Oriente e em Israel. Atualmente, o conflito persiste, com Gaza sob bloqueio e guerras periódicas. Na Cisjordânia, os assentamentos continuam a expandir e os protestos frequentemente se tornam violentos. Recentemente, em 7 de outubro de 2023, o Hamas bombardeou Israel, em um ataque surpresa, considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. Há centenas de mortos e feridos. Os ataques aconteceram principalmente na parte sul do país. Milhares de foguetes foram lançados e, em comunicado, os militares de Israel afirmaram que vários terroristas se infiltraram no território israelita e a partir da faixa de Gaza. Após a ofensiva, o grupo Hamas afirmou se tratar do início de uma grande operação para a retomada do território. Com a guerra declarada, o grupo extremista Hamas comete atrocidades a crianças e mulheres, fazendo civis de escudo humano e desobedecendo as leis de guerra. Em uma semana, essa guerra já contabilizou milhares de mortos. Os dois grupos seguem disputando o território, mas quem irá ceder? Será possível chegar a um acordo entre eles? Essa região voltará a ser pacificada? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva para mais conteúdos.